Pessoal, hoje eu estou aqui com uma pessoa com quem eu já aprendi muito e continuo aprendendo. É alguém que eu considero uma enciclopédia bíblica. Ele basicamente conhece bastante sobre as Sagradas Escrituras, ao ponto de não ficar perdido em nada. Assim, não existe temática bíblica com a qual esse irmão não consiga lidar. Ele não fica perdido em nada. Basicamente, ele conhece razoavelmente bem ou muito bem sobre qualquer tópico relacionado à Bíblia. É um linguista, é um professor de Bíblia, e eu estou trazendo ele aqui hoje especificamente por conta do Natal. Por quê? Porque houve um ano em que eu tive a oportunidade de assistir a um estudo que ele ministrou numa igreja, numa escola bíblica dominical, relacionado à árvore de Natal. Foi um estudo específico sobre a prática de montagem e de, enfim, adoração da árvore de Natal que acontece em milhões de lares no mundo inteiro nessa época do ano. E aquilo foi tão impactante, foi uma coisa assim que me marcou tanto, que quando eu estava pensando, né, sobre trazer algum material específico aqui sobre Natal nesse ano, na mesma hora me veio ele à mente. Eu falei, poxa, eu preciso convocar o Salomão para essa missão. Preciso trazer o Salomão aqui para essa missão para que ele possa reproduzir aquele estudo. E foi um estudo tão contundente que, para vocês terem uma ideia, o pastor presidente da igreja, na ocasião, era favorável, era e é ainda favorável ao uso, à prática, né, de montagem de árvore de Natal. Ele era favorável. E o Salomão chegou lá, ministrou esse estudo, e quando ele terminou, assim, as pessoas que presenciaram, né, saíram de lá muito balançadas, ou até mesmo determinadas a não mais, né, determinadas a se desvencilharem de suas árvores, a não mais efetuar essa prática. Então, foi assim, a precisão bíblica, né, o embasamento bíblico que o irmão demonstrou na época foi fora de série. Então eu não podia, realmente não podia deixar de contar com ele aqui nessa época do ano. Por isso, cá está Salomão Mariano, a bola está contigo. Muito obrigado, irmão, pelo convite que me foi feito. Obrigado pelos elogios, né? Digo que eu que aprendo mais com o irmão do que o irmão comigo. O irmão tem uma biblioteca melhor organizada que a minha, maior que a minha, com certeza, e muito melhor organizada. Essa questão do Natal, realmente, o Natal ele nunca me preocupou. Eu era uma pessoa comum em relação ao Natal, eu sempre de origem humilde, né? Na condição humilde que ainda também me encontro. Eu lembro que todo final de ano, na época natalina, de início de ano, eu me sentia na obrigação de ostentar uma calça nova e um tênis novo na igreja. Que problema tem isso? Tem, né? A gente tem que procurar se vestir o melhor possível, né? Uhum. Mas é porque o problema é que eu vi que existia uma certa pressão. Isso daí, para. Se ali é a comunidade dos salvos, é o local onde eu cresci, nasci, fui batizado, por que eu poderia ser rechaçado por olhares ou não olhares se não estivesse bem trajado numa determinada ocasião do ano, especificamente Natal e Ano Bom? Foi a partir daí que comecei a desgostar dessa data. Não, eu sou um cristão, não tem que seguir essa, não tem que me render a essa pressão de uma determinada data ter uma roupa, de ostentá-la, de também falar, não, a partir
do marco do dia tal, da hora tal, você isso e aquilo. Não. Eu quis sair dessa onda, dessa moda, desse sistema. Especificamente o Natal, eu tive contato com, isso é claro, depois de crescido, né? O advento da internet também foi algo muito importante. Nós podemos ver o quanto a internet tem mudado nossa maneira de pensar, nossa maneira de ver as coisas, nossa maneira de entender as coisas, nossa maneira de discutir as coisas. O quanto que a internet tem fomentado isso. E creio que isso tem sido um motivo até de pavor para os pastores, para os líderes. Ah, sem dúvida. Para os professores também, para os acadêmicos, para os pais, especificamente os pastores. Né? Poxa, mas já que o irmão aprendeu isso? Não, precisa de um livro na internet. Poxa, mas o pastor fica. Às vezes o teu pastor, no seminário dele, só ficou no livro. Eu creio que os pastores, eles não estão acostumados a essa nova atitude dos irmãos. Sim. De questionarem-nos. Uma independência para estudar. Para ter acesso à fonte de conhecimento, ao material. Isso. Ou até para expor a ele uma vertente que ele não conhecia, ou que ele conheceu no seminário, mas ele pensou, não, isso aqui... Perdão aqui a expressão maldosa, tá? Perdão, não quero comprometer o irmão. Isso aqui o povinho da igreja, o rebanho vai perguntar, não, isso daí é muito profundo para eles, não vão perguntar, não, isso daí... A internet lá toda, nos deu essa... E talvez ele até simpatize com a proposta, mas para não parecer que está dando o braço a torcer, não, prefere recuar. Perfeitamente, muito bem observado. Perfeitamente. Vamos abrir até um parênteses em relação a essa questão, né? Do líder, do pastor, ele não querer dar o braço a torcer. Eu tenho amigos pastores, são poucos, mas alguns eu converso mais abertamente, mais francamente, assim como eu converso com o irmão Leandro, outros não, com outros eu sou mais canônico. Eu percebi uma coisa neles, por exemplo, com certos pastores, quando você critica a denominação, aqueles com os quais eu não tenho muita abertura, falam, não, olha, não é bem assim, o irmão está sendo muito rebelde. Mas aqueles com os quais eu tenho mais abertura, eles falam, realmente o irmão está certo, isso daí está errado. Eu percebi que os pastores eles têm uma espécie de sentimento de classe, o corporativismo. Eles podem até concordar com o que você fala. Mas concordam se você estiver sós ali com ele, né? Conversa de alcova. E olha lá, perfeitamente. Mas quando eles estão lá entre eles, eles falam, poxa, como é que pode? Pô, aquele pastor fez isso, fez aquilo. Mas quando uma ovelha que questiona o pastor, ele fala, não, é o ungido do Senhor, o irmão está orando, o irmão não pode julgar. Mas voltemos aqui ao Natal. Amigos, o Natal é uma celebração cristã? Se sim, até que ponto devemos celebrá-lo? Até que ponto o Natal é cristão? Ora, quando eu digo Natal, né, a palavra Natal significa nascimento. E nós celebramos na data 25 do mês 12, do mês de dezembro, o nascimento do nosso Salvador, o Senhor Jesus Cristo. É o Natal de Jesus Cristo. Bem, é óbvio que não é esta a data certa do seu nascimento. Temos aqui um pequeno estudo mostrando, fazendo uma correlação com o nascimento, com a data de nascimento de João Batista e a do nascimento de Jesus. João Batista era 6 meses mais novo que Jesus. Portanto, pelo nascimento de João Batista, nós podemos ter uma noção, não tanto precisa, do mês do nascimento do Salvador. Mas mesmo assim, em nenhum momento a Bíblia nos ordena sua comemoração. Mas também a Bíblia nos diz que é pecaminosa lembrá-la. Mas por que esse estudo? É por causa de práticas, é por causa de venenos, é por causa de fermentos que foram colocados em toda essa história em volta do nascimento do nosso Salvador, não do Salvador do mundo. O mundo tem seus salvadores, tem seus Budas, seus Mahomés, com as suas datas de nascimento, morte,
iluminação e renascimento. Nós temos o nosso Salvador Jesus Cristo, que morreu, ressuscitou, está nos céus com o Pai, mas que ordenou a sua igreja a que lembrássemos o quê? A sua morte, não o seu nascimento. Voltamos a repetir. O pecado não está na lembrança, na mera lembrança, mas em tudo aquilo que foi jogado dentro do cristianismo, da nossa fé. Por que falaremos hoje sobre uma festa da qual todos participam, comemoram, trocam presentes? Eu quero dizer que, primeiramente, esqueci, né? A minha fala de hoje é baseada num pequeno livrete, depois vai ser mostrado para vocês. Ele é disponibilizado gratuitamente pela editora Restauração. Depois o amigo vai ter a oportunidade de ver lá o link da editora Restauração. A imagem já está aparecendo agora aí na tela. Ah, já? Muito bom. Perfeito. Nesse livreto tem o seguinte questionamento. Por natureza, temos tendência de fazer o mesmo que fazem os demais, embora estejam errados. Não devemos aceitar essa tendência. Antes devemos examinar o que estamos fazendo e para onde estamos indo. Curioso, ocorrendo agora. Isso não se encaixa só em relação ao Natal. Se encaixa em relação a várias outras coisas. Ou seja, é uma tendência, temos por natureza seguir tendências que todos os outros seguem, embora estejam errados. Não devemos aceitar esta tendência. Antes devemos examinar o que estamos fazendo e para onde estamos indo. Ora, o problema da igreja não é só a adoção da árvore de Natal, de todos os penduricários que vêm com ela. A igreja tem adotado muitas outras coisas que realmente não caberia ela adotar. Até porque isso se torna até um peso para ela. A questão de vestimentas, e vestimentas típicas para a época natalina, a questão de enfeites. Eu tive um desentendimento tácito com uma igreja por causa dessa questão dos enfeites, né? Na determinada época de Natal foram colocados enfeites de sininhos, de pinheiros, de anjinhos. Determinada igreja, eu lembro, da mesma linhagem dessa mesma igreja, tinha num anúncio de uma cantata de Natal, uma anja tocando trombeta. Uma igreja que se pretende fundamentalista, era uma anja, era um anjo formato feminino, não sei se tocando na trombeta. Olha só. Até pensei, não, podia ser o quê? A representação de uma pessoa da peça, né, vestida de anja. Mas mesmo assim já está errado. Sim. Né? É antibíblico essa questão. Veja o exemplo dos apóstolos. O irmão vê assim, alguma referência bíblica na qual os apóstolos fazem alguma menção a comemorar a data do nascimento do Salvador? Os apóstolos que conheceram o Senhor Jesus e foram pessoalmente instruídos por ele, celebraram seu aniversário em 25 de dezembro? Talvez você já esteja pensando, né? Não, eu sei que Jesus não nasceu no dia 25 de dezembro. Eu faço a comemoração junto com a família, porque todo mundo faz. Perfeitamente, volto a repetir. O problema é toda uma simbologia que contamina a memória e a história do nosso Senhor Jesus Cristo. Eu já vou logo adiantando, sim? A festa de Natal tem sua origem, a festa de Natal moderna. Ela tem sua origem na Igreja Católica Romana. E desta se estendeu ao protestantismo e ao redor do mundo. Na verdade, nós bem sabemos que a internet é plena de assuntos sobre a questão. Que o Natal não surgiu, na verdade, na Igreja Católica Romana. Ele vem desde o tempo da Babilônia. Desde o tempo de
Nimrod. E desde o tempo de Nimrod, rei da Babilônia, um bruxo, né? Ele era um homem que adorava os ídolos em bosques. Todos sabemos que já é uma prática muito corrente as pessoas fazerem ídolos entalhados. Quando não cortam a madeira, fazem um entalhe na própria árvore. Sabemos também que havia um ritual druida no qual sacrifícios eram feitos em fendas de carvalhos. Mas o uso de árvores para a idolatria, com fins de idolatria de adoração, já vem desde tempos remotos e já contaminava o povo de Deus. Desde antes do cativeiro egípcio. Já o contaminava no cativeiro egípcio. Após o cativeiro egípcio e durante o cativeiro persa. Vamos ver que Isaías nos faz muitas admoestações em relação à adoração a deuses em bosques. A cultura japonesa ela tem isso, né? Tem também. Aqueles jardins que são consagrados às entidades, aos deuses deles, né? Existe toda aquela arrumação chamada Feng Shui, ou Feng Shui. São o quê? São elementos da natureza voltados para a adoração de idolatria, de satanismo. Vou fazer aqui uma leitura de um trecho da Enciclopédia Católica, de 1911. Vejamos o que diz. A festa do Natal não estava incluída entre as primeiras festividades da Igreja. Os primeiros indícios dela são provenientes do Egito. Os costumes pagãos relacionados com o princípio do ano se concentraram na festa de Natal. Nós lembramos aqui no Velho Testamento que havia o quê? Festa dos tabernáculos, festa das luas novas, festa das primícias. Também há outras festas que a Bíblia não mostra. Temos aquela questão do Bar Mitzvah, quando o menino judeu completa seus 13 anos. Eu creio que a igreja... Passa a ser considerado adulto. Perfeitamente. Então, obrigado pela lembrança. Eu creio que certas celebrações, a igreja, os cristãos do passado, da época apostólica, um tanto da pós-apostólica, eles até mantiveram para ser aqueles que eram judeus. Mas o problema era dizer que aquilo impedia a entrada de outros na igreja. O problema estaria em dizer que aquilo impedia a entrada de outros para a salvação. Vejamos o caso da circuncisão. Vamos abrir aqui a Bíblia, no livro do profeta Isaías, capítulo 44, versículos 14 a 17. Diz-nos assim: quando corta para si cedros, toma também o cipreste e o carvalho. Assim escolhe dentre as árvores do bosque. Planta um almeiro e a chuva o faz crescer. Então serve ao homem para queimar, e toma deles, e se aquenta, e os acende, e coze o pão. Também faz um Deus, e se prostra diante dele. Também fabrica uma imagem de escultura, e ajoelha-se diante dela. Metade dele queima no fogo, com a outra metade prepara a carne para comer. Assa e farta-se dela. Também se aquenta e diz: ora, já me aquentei, já vi o fogo. Então do resto faz um Deus, uma imagem de escultura. Ajoelha-se diante dela e se inclina e roga-lhe e diz: livra-me, porquanto tu és o meu Deus. Temos aqui então a comprovação bíblica de que o uso de árvores
bosques, troncos, era comum para fins de idolatria. Eu gosto aqui de só fazer um destaque no versículo 16. Para mim, o profeta ele usa uma certa ironia aqui, né? Quando ele diz, metade ele queima no fogo, com a outra metade ele usa para fazer carne para comer. Faz a carne e se farta dela. Também se esquenta com fogo, aquele pau que dá, né? O calor. Aí diz, ó, já me aquentei, já vi o fogo. Mas não é um Deus? Mas não é um Deus? É isso que nós podemos perguntar ao idólatra. Não é um Deus? Não é? Cara, ele representa um Deus, desculpa que eles não, ele representa. Mas mesmo assim é um Deus. Então, se representa, por que você se ajoelha? E esse ídolo chamado árvore de Natal, às vezes nós não nos ajoelhamos, não nos ajoelhávamos diante dele a pegar um presentinho, ou não ficávamos diante dele para fazer um pedido. Olha lá, a estrela no alto da árvore de Natal. Né? Quantos de nós crentes não fazemos isso? Isso também devemos compreender que é fruto de todo um bombardeamento midiático. Os comerciais agora, dos bancos, das seguradoras de cartão de crédito, todos agora vai ter uma árvore de Natal, vai ter uma criança ajoelhada, vai ter a estrelinha brilhando em cima, vai ter aquelas guirlandas em volta, né? A família em torno, reunida. A família em torno, perfeitamente. Isso acontecia há mais de 2000 anos, antes de Jesus nascer. Cultos em torno de árvores. E especificamente, estamos falando da árvore de Natal. Aí você vai dizer, né? Mas eu não cultuo a árvore de Natal. Obviamente que não. Mas a árvore de Natal é um objeto de culto. Você traria uma estátua de Ogum? Eu gosto de falar Ogum. Por que eu tenho que falar um nome romanizado e branco? Já que existe todo um ativismo nisso daí. Não, Ogum. 23 de abril, é dia de quem? Eu gosto de falar, dia de Ogum. Ah, você está zombando. Não, muito bem, eu estou elogiando. Esse movimento, essa briga, não, eles não brigaram, não é uma conquista? Não, tem que falar que é Ogum. Tem algum problema nisso? Não tem, né? Muito pelo contrário. Parar com a hipocrisia. Perfeitamente. Não é assim? Então vejamos. Não, é assim, mas o raciocínio é totalmente válido. Não, mas eu não adoro. Ué, então põe uma estátua de Ogum na tua casa, uma estátua de Aparecida. Se a questão é só chegar ali e prestar uma reverência direta, então use imagens na sua casa como decoração, como forma de decoração. Use como decoração e você fala, não, mas para quando vir aqui um ímpio, eu vou falar, isso aqui não vale nada, não está na minha casa, eu sou crente. Eu posso chutar na frente dele também. Nós temos que ter muito cuidado, irmãos, com a aparência do mal, com aquilo que nós fazemos. Trazer a árvore de Natal para você, eu estive pensando aqui nessa analogia, minutos antes de começarmos a gravação. É como se você colocasse a camisa de um outro time. Não, mas eu gosto muito das pessoas do outro time. Para qual time você torce? Qual é a tua paixão? A quem você se entregou? A quem você se devotou? Boa ilustração, assim. Lembremos que a árvore de Natal, ela é o pinheiro, né? E o pinheiro é uma árvore que também é venerada no Halloween. Nós havíamos falado isso, né? Sim. E o pinheiro ele foi introduzido na Europa. O pinheiro ele tem toda uma simbologia referida à ressurreição. A ressurreição de mortos, de espíritos. Vamos ver aqui Deuteronômio, capítulo 16, versículo 21, que também está numa gravura presente na edição da imagem, que mostra uma árvore antiga venerada no Egito, mostra uma árvore de Natal atual e mostra que o formato da árvore de Natal triangular
é muito parecido com o quê? Das estatuetas das deusas pagãs, católicas. Aparecida, Fátima, Desaparecida, né? Cada cidade tem uma deusa. Vamos ver aqui? Deuteronômio, capítulo 16, versículo 21. Não plantarás nenhuma árvore junto ao altar do Senhor teu Deus, que fizeres para ti. Essa foi a ordenança do Senhor Deus, para que nenhuma árvore fosse venerada. Não, e é interessante que no 22 ele prossegue dizendo assim: tampouco erigirás qualquer imagem que o Senhor teu Deus odeia. Quer dizer, aí o crente vai, cumpre o 22 e o 21 tudo bem, né? Tá ok. Perfeitamente. É. Curioso que esse 22, se não me engano, tem uma repetição dele que diz: não levantarás lápide. E foi muito oportuno eu ver essa tradução, porque na época eu já havia amizade com um amigo que era adventista, mas você me lembra, olha o túmulo da fundadora da tua religião. Lápides, monumentos em torno do túmulo dela. Vocês não são zelosos da lei? Aqui diz, ó, não levantarás imagem, não mostrei o exemplo, mas ó, não levantarás lápide, a qual o Senhor teu Deus odeia. Por essas passagens já podemos nos lembrar de outras referências nas quais nosso Deus condena tal idolatria. Será, irmão Leandro, que a ligação com a árvore de Natal, isso me ocorreu agora, tá? Que os cristãos têm com esse símbolo tão bonitinho, tão cândido, né? Tão inocente. Isso vai servir como elo para essa nova moda de adoração à natureza? Essa ligação que os crentes têm com a árvore e aqueles que adoram a natureza. Um gancho, né? Isso, vai ser um gancho. Vai ser um gancho. Vai ser um galho. Vocês têm essa árvorezinha tão bonita, nós também adoramos a árvore. O pinheiro, o cipreste, o olmeiro. O elemento comum ali para juntar. E curioso que até outras religiões, nós estamos falando de religiões antigas da Síria, de práticas antigas, não de religiões, a bem dizer, né? Mas até as religiões chamadas de matriz africana, elas também têm adoração a árvores. Até as religiões espiritualistas, elas têm adoração a árvores. Existem certos trabalhos que só podem ser feitos o quê? É impressionante como o elemento se repete, né? Perfeitamente. A contaminação ela vem do Éden até aqui. Porque demônio é demônio em qualquer lugar, não muda. E se espalha. Uhum. Em várias culturas. E com o tempo a gente vai vendo a convergência. O anticristo ele vai fazer essa grande convergência. Eu lembro que eu conheci uma irmã, há muito tempo atrás, que ela foi de uma linha espírita. Não era uma linha afro. Aí ela me disse, ela falou: não, irmão, estou passando um problema com uma vizinha minha. Ela desabafou comigo, ela falou: olha, irmão, se eu não fosse crente, era só numa determinada hora do dia, ou ir num determinado lugar, abraçar uma árvore, eu ia destroçar a vida toda daquela pessoa. Eu falei: não, mas que isso? Não, porque tem uma árvore. Ela falou: não, tem uma árvore que tem um trabalho que a gente faz, mas tem uma hora certa do dia. Você vai lá, você abraça, ela tem outros rituais também, abraça, faz o pedido. A irmã desabafou isso: poxa, olha, irmão, numa determinada hora, eu vim naquela árvore ali, eu abraço, faço um pedido, aquilo acontece. Eu, árvore. Você volta a repetir, você pensa: mas eu compro a árvore aqui na loja americana, no Walmart, uma árvore de plástico, montadinha. Eu já tenho até em casa, de natais passados. Está aqui na minha sala, as crianças... É um ídolo. Não, a pessoa pode até falar: eu não planto igual está aí no texto. Mas você monta. Tem um simbolismo ali presente. Perfeitamente. Né? E assim, vocês têm que entender que não é o mal, ele não está presente apenas no objeto em si, na prática em si.
mas ele também abre precedentes, né, no vocabulário jurídico, abre uma jurisprudência para que outras práticas sejam relativizadas. Tipo, não precisa ir muito longe. Você tem igrejas hoje que praticam Halloween. Que é o cúmulo, né? É o cúmulo do absurdo. Assim, se pratica o Natal, por que não o Halloween? E no Halloween também tem o pinheiro, também tem o uso de plantas. Uhum. Deixa eu abrir aqui um parênteses, né? Infelizmente, tem que abrir esses parênteses, né? Gostosuras ou travessuras? Antigamente, no Halloween, a pessoa não tinha que dar balas e doces. Tinha que ser frutas, Sim. verduras, bolo de aipim, por quê? Coisas da terra. Sim. Se era da terra, era dos deuses, era dos elfos. Com a modernização, né? O Halloween, não. Gostosuras e travessuras. Era o quê? Agora que é doce e bala. Mas por que as crianças do Gostosuras e Travessuras se fantasiam de caveira, de bruxa, de vampiro? Porque no Halloween de raiz, esse Halloween de hoje é Halloween Nutella, é doce. No Halloween de raiz, eles creem que os espíritos dos mortos vão até a porta da sua casa pedir oferendas. E você oferece o fruto da terra do qual eles deram a vida deles para surgir a colheita. Ainda tem isso, né? O Halloween gira todo em torno. Raiz gira todo em torno de colheita. Perfeitamente. E não tem essa ligação com o Natal? E o irmão disse nessa igreja a igreja já praticava o Natal, celebrava o Natal há muito tempo. Por que não o Halloween? Veja só como é que ele está chegando já aos poucos nas igrejas. Isso. Já está vendo até um dogma, já não tem que ter Halloween. O dogma é o Natal, né? Tem que ter a celebração do Natal. Tem que ter o coral dos adultos, o coral das crianças, o coral dos jovens. Tem que ter a roupa especial. Não é mais a roupa normal do coral. O coral veste uma roupa diferente para o Natal. O coral também acha uma outra coisa errada, mas não vou dizer que isso chega a ser uma idolatria, né? Idolatrar roupas, vestimentas, mas é algo avesso àquilo que a Igreja de Cristo pregava. Mas hoje eu quero frisar para os irmãos a importância de não venerarmos este símbolo chamado árvore de Natal. Se você não se preocupa com isso que nós estamos falando, isso é um direito teu. Mas a Bíblia se preocupa e muito. Vamos ver aqui? Vamos só pegar aqui 3 exemplos. O terceiro é um mais completo. E vejamos aqui. 1 Reis, capítulo 12. Versículo 31. E fez Jeroboão uma festa no 8º mês, no dia 15º do mês, como a festa que se fazia em Judá, e sacrificou no altar. Semelhantemente fez em Betel, sacrificando aos bezerros que fizera. Também em Betel estabeleceu sacerdotes 2 altos que fizera. Esses altos nada mais são do que o quê? Bosques. Ou altares entalhados, feitos naquela época. Os jardins suspensos da Babilônia, uma das maravilhas do mundo, eram os jardins dedicados à idolatria. Vejamos também 1 Reis, de novo, 14, versículo 23. Os altos de novo. Porque também eles edificaram altos, estátuas e imagens de Azera, sobre todo o alto outeiro e debaixo de toda árvore verde. Aqui é a Bíblia condenando o povo de Israel por idolatrar árvores, por idolatrar bosques.
Segunda Reis, capítulo 14, versículo 4. Toda vez que Deus permitia que um rei reinasse sobre Israel, ele ordenava que ele derrubasse os altos, os altares, os templos, as estátuas, os bosques. 14, 4. Tão somente os altos não foram tirados, porque o povo ainda sacrificava e queimava incenso nos altos. Se você tem a tua árvorezinha de Natal guardadinha ali na tua casa, pode ter certeza que também o povo de Israel cometia isso. E Deus não gostava. Ele gosta disso que você faz? Uma vez que este elemento que você tem na tua casa remete àquela prática antiga? Segunda Reis, capítulo 23. Eu te recomendo ler Segunda Reis, capítulo 23, do 1 até o 20. Mas eu quero destacar somente os versículos 4 a 8. E o rei mandou o sumo sacerdote, o rei Josias, e o rei mandou o sumo sacerdote Ilquias, aos sacerdotes da segunda ordem e aos guardas do umbral da porta, que tirassem do templo do Senhor todos os vasos que se tinham feito para Baal, para o bosque e para todo o exército dos céus, e os queimou fora de Jerusalém, nos campos de Cedron, e levou as cinzas deles a Betel. Também destituiu os sacerdotes que os reis de Judá estabeleceram para incensarem sobre os altos nas cidades de Judá e ao redor de Jerusalém, como também os que queimavam incenso a Baal, ao sol, à lua e aos planetas, e a todo o exército dos céus. Também tirou da casa do Senhor o ídolo do bosque, levando-o para fora de Jerusalém até o ribeiro de Cedron, e o queimou junto ao ribeiro de Cedron, e o desfez em pó, e lançou o seu pó sobre a sepultura dos filhos do povo. Também derrubou as casas dos sodomitas, que estavam na casa do Senhor, em que as mulheres teciam casinhas para o ídolo do bosque. E a todos os sacerdotes trouxe da cidade de Judá e profanou os altos em que os sacerdotes queimavam incenso, desde Geba até Beceba, e derrubou os altos que estavam às portas, junto à entrada da porta de Josué, o governador da cidade, que estava à esquerda daquele que entrava pela porta da cidade. Após essa leitura, nós temos então a correlação entre a idolatria, o paganismo e o uso de bosques, o uso de jardins, o uso de árvores, o uso de imagens entalhadas. O que você, talvez, deboche de nós, por levamos isso tão a sério, mas note o seguinte, se você é pai, você tem uma criança em casa. Se existe a lembrança da árvore, vai existir a lembrança do Papai Noel. A criança vai ver, o Papai Noel não é bíblico. Nós devemos venerar Jesus, e todos os dias. Viu? É o problema que a árvore traz consigo, Sim. Toda a simbologia. É interessante que, assim, nesses versículos que você está lendo, fica muito claro de onde vem. Perfeitamente. Você não tem como... porque, por exemplo, celtas, druidas vieram depois disso. Você não tem como argumentar. Não tem como argumentar. A gente está falando aqui de uma cultura muito antiga. Perfeitamente. Estamos falando de uma cultura muito antiga. Sabemos que Satanás é o príncipe deste mundo, de toda essa cultura, de toda essa contracultura.